Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Erivelton, eu sou empreendedor digital. Antes de começar esse vídeo, eu queria que você, depois que assistir ele, clicasse no link que está abaixo da descrição, porque eu estou ensinando alguns amigos meus a fazer isso aqui que vocês estão vendo na tela, que eles estão começando a ganhar muito dinheiro pela internet através de vídeos no YouTube. Se você tiver interesse em saber como que faz isso, basta clicar embaixo aí que você vai ter todas as informações para começar, beleza? Valeu! The Spartan Way. What modern man can learn from ancient warriors. O jeito de Esparta. O que os homens modernos podem aprender com os guerreiros antigos. The Art of Manliness. Esparta foi, sem dúvidas, uma cidade memorável por sua disciplina. Mesmo sem extensão em tamanho, conseguiu impor o respeito de seus vizinhos e virar uma verdadeira lenda para todos os tempos, graças a seus guerreiros. Neste livro você conhecerá mais de sua história e poderá aprender lições que os antigos espartanos ainda podem oferecer aos homens modernos. Conhecendo a história de Esparta. A história de Esparta é de grande inspiração. Apesar de seu declínio, os espartanos nunca deixaram de ser o reflexo de homens guerreiros e viris, criados para serem ferozes, destemidos e amantes da liberdade. Embora não tenha sido perfeita, Esparta definitivamente traz lições e modos de vida que podem ajudar os homens modernos. A figura masculina em Esparta era de extrema importância. A reputação espartana de seus guerreiros não veio à toa. Era natural que um espartano fosse possuidor de habilidades e conhecimentos marciais. Mas ele não deveria se resumir a isso. Todo homem tinha como dever ser um cavalheiro aristocrático, educado não apenas na guerra, mas também na música, canto, dança, retórica, lógica, filosofia e comportamento disciplinado. Claro, nem tudo era perfeito. Temas como escravidão, infanticídio e pederastia são comumente associados como parte da história da cidade-estado. Mas qualquer que seja a extensão dessas práticas da cultura antiga que hoje consideramos repugnantes, elas só podem ser totalmente compreendidas através das lentes da história da criação de uma sociedade indomável de guerreiros espartanos, e pelo fato de que muito da cultura da polis foi estruturada e subordinada a esse objetivo. Quanto ao seu tipo de governo, até os estudiosos encontraram dificuldades para definir se o governo de Esparta poderia ser melhor descrito como uma monarquia, uma democracia ou uma oligarquia. Até mesmo descrever a polis espartana como um estado é interpretá-la mal, pois na antiguidade não havia estado grego. A antiga República Helênica era uma democracia pura, uma sociedade que consistia em um pequeno número de cidadãos, que reuniam e administravam o governo pessoalmente. Muito do que se sabe de Esparta tem origem em fontes tendenciosas de campeões ou inimigos. Os espartanos eram um povo altamente reservado, restringindo as viagens de seus cidadãos ao exterior e a visitação de estrangeiros em casa. Na verdade, esse segredo é parte do que tornou Esparta atraente em seu próprio tempo e continua a atrair nosso interesse hoje. Mas o que se sabe com certeza é que os espartanos viviam um estilo de vida verdadeiramente único. Não à toa, mesmo séculos depois de sua queda, ainda somos capazes de retirar de sua história valores e lições positivas que transmitem ideias sobre como melhor viver nossas vidas no mundo atual. A jornada da masculinidade espartana. Você diria que sempre foi um homem? Ou foi em algum momento da sua vida que você percebeu que havia se tornado um? Em Esparta, tornar-se homem fazia parte de um ritual de passagem, o agoge. Quando um menino espartano tinha 7 anos, era sua responsabilidade deixar a família para ser educado com outros meninos de sua idade. O começo desse ritual era marcado não só pela idade, como pelas características físicas. A cabeça era raspada. Ele passava a vestir um manto simples. E a única arma que ele podia carregar era a foice, para que houvesse indicação de que ali se tratava de um noviço. A educação espartana valorizava todos os âmbitos do aprimoramento humano. Isso significa que desde cedo esses novos aprendizes eram instruídos tanto em educação física como também leitura, escrita, dança, canto, lógica, retórica e filosofia. Quando alcançavam os 13 anos, a masculinidade era adquirida através de um processo passo a passo,
no qual ganhavam progressivamente mais conhecimento e responsabilidades, assim como privilégios. Esse ritual da masculinidade era composto por 3 estágios. No primeiro, o garoto que iria se tornar homem precisava se afastar da sua vida antiga, preparando-se para criar uma nova identidade. Em seguida, precisava existir no espaço entre não ser mais parte da sua antiga vida, mas também não estar completamente imerso na próxima, o que significa que boa parte de seu tempo era dedicada aos estudos necessários para se aprimorar. Por fim, uma vez que passava por todos os testes e se provava digno, ele seria reintroduzido à comunidade, desta vez como um homoioi, um igual. Ao se tornar adolescente, o cabelo, já crescido, mais curto, era símbolo de amadurecimento. Mas os estudos e preparações não paravam. Os adolescentes faziam partes de turmas que eram definidas por idades e tinham professores, um líder com sua mesma idade e um homem que havia sido recém-graduado pelo mesmo ritual, que deveria ter por volta de 20 anos de idade. Para alcançar a graduação, eram feitos testes e competições que mediam sua força, coragem, aptidões, resistência e refinamento. Porque não só as artes marciais e a força física eram consideradas importantes, como também as boas maneiras. Era muito comum que, em sua fase de amadurecimento, um rapaz espartano fosse questionado em jantares sobre sua filosofia da forma espartana de vida pelos outros homens da comunidade. Todos os membros veteranos valorizavam o processo de crescimento da puberdade para a juventude e, finalmente, para a masculinidade, o que gerava grande relação de respeito. Perto de finalizar a sua graduação no Agoge, por volta de 20 anos, o rapaz deveria passar por uma experiência chamada cripteia, isolar-se completamente da polis por 1 ano, sem ter contato com nenhum espartano, sem servos, armas ou mesmo sapatos. Esse teste não só avaliaria os aspectos que haviam sido previamente treinados, como também a capacidade de lidar com a solidão. Uma vez graduado, o homem espartano agora era um soldado, até seus 30 anos, onde alcançaria lugares de reserva, devendo se casar e constituir uma família. Então ele seria completamente um cidadão da cidade-estado, ganhando lugar entre os homens da comunidade, agora transformado em um ser de habilidade, conhecimento e confiança. Todo homem precisa do apoio de seus iguais. Quando um homem virava soldado espartano, ele era reconhecido como hoplita. Esse nome provém do escudo que devia carregar em seu braço esquerdo, feito de madeira, com aproximadamente 7 quilos e 1 metro de diâmetro. Como se ainda não bastasse, cada soldado também era equipado com uma lança de mais de 2 metros. É de se imaginar que talvez essa pesada armadura com escudo e lança pesadas fossem mais atrapalhar que ajudar um soldado. Talvez, se ele estivesse sozinho. Mas como os espartanos priorizavam o trabalho em grupo, a união de suas vestimentas com a formação de guerra chamada falange foi a receita para torná-los poderosos combatentes. Os exércitos de hoplitas lutavam corpo a corpo em densas colunas, usando a formação da falange, com a ponta das lanças de várias fileiras se projetando para fora da formação, golpeando na altura do peito. Cada soldado precisava do apoio de seu camarada ao lado. Juntos na falange, os escudos dos guerreiros formavam uma verdadeira barreira de homens, extremamente eficaz contra as investidas do inimigo. Os soldados sabiam que para que sua formação funcionasse, não se tratava apenas de força física, era necessária a confiança em seu companheiro de guerra ao lado, bem como lealdade e união a todo o grupo. Se apenas um homem não fosse forte o suficiente, ele poderia colocar em risco todos os outros, e por essa razão havia uma forte motivação entre eles. Afinal, um soldado espartano que desapontasse seu grupo se tornaria alvo de humilhação na comunidade. Dividir o pão com seus iguais era uma forma que os espartanos usavam para demonstrar respeito. Em Esparta, era muito comum que existissem clubes de jantares que funcionavam como as fraternidades atuais. Cada grupo tinha um tipo de personalidade, inclinações filosóficas e políticas ou associações de linhagens familiares. Essas eram as syssitías, uma refeição comum de homens e jovens em grupos sociais. Os graduados pelo Agoge tinham que se aplicar para a syssitia que gostariam de se unir. E todos os membros votavam. Apenas se o voto fosse unânime, o jovem poderia fazer parte do grupo por sua vida inteira.
Cada membro contribuía para os jantares com os ingredientes que eram utilizados para preparar as refeições e que deviam ser criadas ou plantadas em suas próprias terras, ou, no caso de animais, que fossem caçados por eles mesmos. Antes de comer, aqueles que haviam preparado os alimentos anunciavam o nome do doador dos ingredientes do dia, como uma forma de gratidão e apreciação de todos pela sua destreza ao caçar. As conversas que envolviam o jantar nem sempre eram sérias, sendo os espartanos uma das únicas cidades-estado a ter um templo reservado para o deus da risada. A leveza, o afeto e camaradagem entre os homens daquela comunidade certamente se transformava numa vantagem nos momentos de combate, ajudando a criar a unidade crucial para a falange. As cicítias se provaram essenciais não só como forma de alimentar a amizade e o suporte entre os guerreiros, mas também era quase uma arma de guerra por si só. 8 táticas que permitiram que os guerreiros alcançassem a vitória. 1. Acreditar que existe poder na aparência. Os espartanos não só criavam sua reputação por causa de suas habilidades e treinamento, mas também cultivavam uma aparência externa que passasse essa imponência. Tudo que os envolvia, desde a formação da falange até suas roupas e equipamentos, traduzia força, disciplina e ferocidade. E isso fazia com que os inimigos de Esparta recuassem antes mesmo de a batalha começar. 2. Criar um ritual antes da batalha. Nos dias anteriores à batalha, os guerreiros se exercitavam antes da primeira refeição do dia. Tinham mais instruções militares e treinamento depois de comer, e finalizavam a tarde com competições atléticas. Durante os momentos de repouso, os homens se vestiam e cuidavam de seus longos cabelos, e poliam os brasões dos exteriores de seus escudos. Ao marchar para a batalha, iam ouvindo flauta e cantando para reduzir o estresse e aumentar a coragem, prontos para enfrentar o inimigo. 3. Ser ao mesmo tempo feroz e respeitoso. Os espartanos eram muito respeitosos. Antes de enfrentar qualquer campanha, os oráculos eram consultados, sacrifícios eram feitos e os presságios eram examinados. Isso pode ser chamado de superstição, mas também de humildade. Não importa o quão habilidosos os guerreiros fossem, nenhuma situação poderia ser completamente controlada por eles. 4. Resistência é a base da força. As virtudes que um espartano mais precisava eram compromisso, disciplina e a força necessária para se manter firme apesar de qualquer coisa. A maior força está em conseguir manter-se sempre sob pressão, sem quebrar. 5. Falar e pensar laconicamente. A expressão que diz menos é mais rege Esparta. O ideal é falar apenas quando houver algo importante a dizer e fazer isso de forma mais direta possível. 6. Alcançar a maestria. Os guerreiros de Esparta não eram só bons em suas habilidades de combate, eles também eram excelentes em música, dança, literatura, eram comumente escultores, poetas, filósofos e, certamente, atletas. Eles buscavam se tornar os melhores no que faziam, e isso era uma clara vantagem sobre outras comunidades. 7. Ir à luta porque é um hábito, não porque é um sentimento. Os espartanos dedicavam décadas de sua vida para se tornarem grandes homens, e o resultado disso era muita coragem. Coragem que vinha como fruto de sua preparação e prática de anos. A disciplina é a chave para a histórica personalidade espartana. 8. Conquistar ou morrer. O espartano, rumo à batalha, não pensava no caminho de volta. Ele enfrentava o inimigo de frente, sem pensar em recuar, pronto para enfrentar qualquer desafio. Para construir confiança, suas palavras precisam permanecer congruentes com suas ações. Quando você diz que vai fazer algo, você deve fazê-lo. Você construirá respeito dentro de você e com os outros. Disciplina é a chave de qualquer vitória. Uma vez que você se propõe a investir em qualquer habilidade e a pratica com afinco, certamente conseguirá um resultado positivo em sua experiência. Neste livro você aprendeu que Esparta carrega uma grande história que inspira muitos até hoje. Por isso, mesmo séculos após seu declínio, ela continuou a ser venerada como uma polis não corrompida pelo luxo e pelo comércio, como um modelo das virtudes da simplicidade, precisão, sacrifício,
vigor marcial, fortaleza mental e resistência física, e como uma inspiração para um governo equilibrado e misto.